Os russos estão sendo punidos por uma guerra que não pediram. Vladimir Putin cometeu um erro catastrófico. Ele achou que poderia financiar sua guerra na Ucrânia apenas com petróleo e gás. Porém, após 3 anos e centenas de bilhões de dólares, a fonte de dinheiro secou. A guerra está drenando as finanças da Rússia mais rápido do que Moscou pode reabastecê-las, deixando o país sem dinheiro. Então agora o Kremlin está liberando uma nova arma brutal, não contra Kiev, mas contra seus próprios cidadãos. O resultado? Onda de choque financeira transformou carteiras russas na nova linha de frente. O que vamos discutir é um dos casos mais catastróficos de autodestruição nesta guerra. Vamos ao começo. Toda essa crise vem de um fato simples e duro. A Rússia está ficando sem dinheiro agora. Atualmente, bilhões de dólares são perdidos mensalmente com tanques, foguetes e salários de soldados. O que Putin pretendia que fosse uma invasão rápida e unilateral, agora se tornou uma das campanhas militares mais caras da história moderna. E isso está começando a aparecer onde mais dói, na economia. Durante anos, a Rússia viveu confortavelmente graças ao seu império de petróleo e gás. Essas exportações financiaram estradas, escolas, hospitais, aposentadorias e promessas políticas. Enquanto os preços da energia se mantiveram altos, o sistema funcionou. Mas então Putin deixou de colaborar. E agora essa torneira de ouro está secando. Desde que as sanções atingiram o Kremlin, a receita do petróleo da Rússia caiu quase 1/3, reduzindo drasticamente o financiamento do país. A Europa, antes principal cliente de Moscou, interrompeu quase imediatamente as compras. A Rússia agora vende seu petróleo bruto para a China e Índia com grandes descontos, chegando a 30 ou 40 dólares abaixo do preço global, apenas para manter a entrada de dinheiro. Isso mostra que a Rússia não tem mais tanto dinheiro circulando como há alguns anos. Para piorar, essas novas linhas de vida estão começando a parecer uma coleira. Com Moscou cada vez mais dependente da China para vender petróleo e gás, perde controle, pois Pequim define descontos, rotas e moeda de pagamento. O que antes era um orgulhoso império energético está silenciosamente se tornando um fornecedor sob os termos de Pequim. Mesmo com o mercado limitado, a Rússia segue vendendo petróleo para a China, Índia e outros dispostos a pagar o preço que ela aceitar. É meio triste. É como ver sua tia rica penhorar as joias aos poucos. O petróleo ainda é vendido, mas os lucros caíram. É um sangramento lento. E enquanto os oleodutos trazem menos dinheiro, a guerra continua exigindo mais. O orçamento de defesa da Rússia é o maior desde o fim da União Soviética e continua crescendo. No ano passado, chegou a quase 13 trilhões de rublos, cerca de 146 bilhões de dólares. Isso foi cerca de 1/3 dos gastos do governo. Moscou gasta mais com o setor militar do que com saúde, educação e serviços sociais somados. Esse fato é insano. Cada míssil sobrevoando a Ucrânia causa um rombo nas finanças do país. Como era de se esperar da Rússia, o Kremlin tenta encobrir esses buracos com confiança. Oficiais afirmam que a economia está estável e que a Rússia se adaptou, mas os dados mostram outra realidade. O rublo perdeu quase metade do seu valor desde o início da invasão. A inflação segue acima de 8% e os salários reais não acompanham. Produtos básicos como pão, açúcar e ovos estão 20 a 30% mais caros do que antes da guerra. Quanto mais longe de Moscou, pior fica. Para o russo comum, isso se traduz em uma luta diária, onde cada salário compra menos. Com o tempo, comida e contas de serviços ficam mais caras e consomem mais da renda. Quanto a despesas como conserto de carro ou remédios, isso agora é luxo. A dor não é dramática ou repentina, mas silenciosa, constante e onipresente. As pessoas percebem isso ao abastecer, fazer compras ou ver suas economias sumirem. Tudo isso tornou viver na Rússia uma experiência difícil agora. Mas nem todos sentem essa dor igualmente. Em Moscou e São Petersburgo, a vida segue normal. Cafés lotados, lojas de luxo abertas e salários complementados por subsídios estatais mantêm a calma na capital. Mas, ao sair das grandes cidades, a ilusão desmorona. Em lugares como Bariátia, Daguestão ou Kemerovo, os salários mal cobrem comida e combustível. Essa divisão, conhecida como as duas Rússias,
é um dos resultados mais perigosos da crise. O Kremlin mantém as cidades polidas para projetar força, enquanto as regiões carregam o peso oculto da guerra, dos impostos e do alistamento. Apesar do alerta e do sofrimento do povo, Moscou segue gastando como se estivesse em paz com suas finanças. Bilhões vão para contratos militares, compensação de batalha e reconstrução de áreas sob controle russo. A guerra consome dinheiro mais rápido do que o país arrecada. Em 2024, o déficit orçamentário da Rússia superou 19 trilhões de rublos. O déficit atual é ainda maior, cerca de 57 trilhões de rublos, aproximadamente 70 bilhões de dólares, neste ano. Isso representa cerca de 26% do produto interno bruto. Para mascarar a dimensão do déficit financeiro, Moscou recorreu à contabilidade criativa. Boa parte dos gastos militares está oculta em linhas orçamentárias vagas, chamadas de projetos nacionais ou iniciativas de infraestrutura. Verbas para mísseis são registradas como apoio à construção. Isso significa que, no papel, o déficit parece menor, mas, na realidade, é um jogo de aparências. Até funcionários do Ministério das Finanças sabem que a matemática não fecha mais. O objetivo agora é sobreviver, não ser preciso. Então, com o petróleo não conseguindo mais pagar as contas, o próximo passo do Kremlin foi inevitável. Eles recorreram ao povo. A nova estratégia de Moscou, em vez de cortar gastos, é extremamente simples. Se a economia não traz o suficiente, tire mais de quem não pode reagir. E foi exatamente aí que começaram os aumentos de impostos internos. A princípio, as mudanças pareciam inofensivas o suficiente. Os oficiais chamaram isso de ajustes orçamentários, uma expressão suave que, na verdade, significava: estamos pegando mais do seu dinheiro. O imposto corporativo aumentou de 20% para 25%, o maior reajuste em mais de 10 anos. O governo disfarçou isso como um ato de patriotismo, incentivando as grandes empresas a apoiarem a operação militar especial. Na Rússia, grandes empresas geralmente são Gazprom, Rosneft e outros gigantes estatais que sempre parecem se dar bem. Em poucas semanas, muitos receberam isenções, prorrogações ou brechas para reduzir o impacto. O peso maior ficou com os pequenos, cafés familiares, oficinas e empresas de entrega. Eles não podiam fazer lobby nem esconder seus lucros. Eles simplesmente pagaram e sofreram por isso. Em meados de 2024, os governadores regionais também entraram na corrida por dinheiro, aumentando impostos sobre propriedades, taxas de veículos e até criando novas cobranças de serviços escondidas nas contas de utilidades. Os preços de eletricidade e gás aumentaram de novo, visando arrecadar 160 bilhões de rublos até 2032 com as reformas de justiça. O plano endureceu normas para eletricidade barata, baixando os limites residenciais de níveis altos para médias mínimas, como 220 kWh por mês, enquanto eliminava gradualmente os descontos para os mais vulneráveis. Para a maioria das famílias, isso parecia menos patriotismo e mais um roubo à luz do dia. Grandes empresas não estatais encontraram outra forma de sangrar, de modo silencioso e discreto. Quando o Kremlin criou o imposto sobre lucros inesperados para grandes empresas, os oligarcas não reclamaram e só transferiram seus lucros para outros lugares. Dezenas de empresas russas silenciosamente se re-registraram em jurisdições mais amigáveis, como Dubai, Armênia e Cazaquistão. Tudo era perfeitamente legal, mas também perfeitamente revelador. Até mesmo gigantes ligados ao Estado começaram a transferir a propriedade por meio de intermediários para se protegerem de apreensões fiscais inesperadas. Para todos os outros, porém, não houve tanta sorte. Em toda a Rússia, o dia a dia ficou mais caro à medida que o Estado aumentava os impostos para financiar o esforço de guerra. As contas de eletricidade subiram de 12% a 15% em muitas regiões, principalmente no inverno. Os preços da gasolina aumentaram, mesmo com a Rússia vendendo petróleo mais barato ao exterior. Os aumentos ocorreram devido a impostos especiais, corte de subsídios e custos logísticos, não por tendências globais. No início de 2024, as consequências eram evidentes. O índice de pequenas empresas da Rússia caiu ao menor nível em 2 anos, com quase metade relatando perdas de receita. As vendas no varejo despencaram 8%, eliminando bilhões da economia. O número de fechamentos de empresas atingiu o maior nível em 5 anos. E os bancos rejeitaram 4 em cada 5 pedidos de empréstimo. Encargos temporários de guerra tornaram-se permanentes.
Até os taxistas, o coração pulsante de toda a cidade russa, estavam sentindo a pressão, presos entre o aumento do preço dos combustíveis e as novas taxas de licenciamento. A guerra não estava apenas drenando dinheiro, estava reconfigurando toda a economia. Falando em reconfiguração, isso nos leva a outro truque pouco inteligente de Putin, o chamado dividendo de guerra. A palavra dividendo faz parecer que as pessoas estão sendo recompensadas por seus sacrifícios, não é? É só mais uma forma de tirar dinheiro de quem nunca concordou com essa luta. Veja como funciona. O governo pressiona bancos estatais e fundos de pensão a comprar seus títulos de guerra, que não são investimentos comuns. Eles têm baixo retorno, alto risco e dependem do custo da guerra. No papel, o país parece unido. Na prática, o Kremlin apenas desvia dinheiro do sistema em silêncio. E as pessoas não têm escolha. As economias deles são redirecionadas automaticamente, não porque acreditam na guerra, mas porque o sistema não lhes dá saída. Isso é disfarçado de patriotismo, mas por trás é só pressão. O Estado consegue o dinheiro que precisa, e os russos comuns ficam com a conta. Não há nenhum dividendo vindo para eles. Só mais pressão, menos segurança e um futuro atrelado a uma guerra que exige cada vez mais. Essa é só a pressão visível. A invisível é mais arriscada, pois está oculta nos próprios bancos do país. O sistema financeiro da Rússia virou o principal apoio do governo. Bancos estatais como o Cyberbank e o VTB se transformaram em cofres para o déficit do Kremlin. Eles compram grandes quantidades de títulos do governo, os OFZs, porque ninguém mais quer. Esses títulos, antes investimentos seguros, agora servem de salvação para um governo sem recursos. Quanto mais o Estado se endivida, mais afasta o setor privado. Pequenas empresas que precisam de empréstimos para crescer ou sobreviver percebem a falta de recursos disponíveis, porque todo o rublo disponível está sendo direcionado para o esforço de guerra. Esse arranjo ainda funciona por enquanto, mas está criando um ciclo perigoso. Se a inflação subir de novo ou o rublo desvalorizar mais, esses títulos cairão rápido. Isso afetaria fortemente os maiores bancos da Rússia e as economias de milhões de cidadãos. Na prática, o Kremlin transferiu sua crise orçamentária diretamente para o sistema bancário. Agora não só taxa os cidadãos, como aposta seus depósitos. Mesmo assim, Moscou segue vendendo a ilusão de prosperidade. Ligue a televisão estatal e verá os mesmos anúncios de novas fábricas e territórios ocupados. Máquinas brilhantes e trabalhadores sorridentes prometem empregos, contratos e um futuro de riqueza em casa. A mensagem é simples: sacrifique-se hoje, prospere amanhã. Parece bom, quase inspirador. Criada para fazer aceitarem impostos, dividendos e dinheiro roubado em nome do patriotismo. Mas analisando os números, essa esperança parece mentira. Dos 12 trilhões de rublos previstos para reconstruir Donbass em 2024, só uma parte foi realmente investida nas obras. O resto desapareceu em empresas de logística do Kremlin. Faturas superfaturadas por cascalho que nunca saiu do pátio e salários para encarregados inexistentes. Uma licitação vazada da Meropol indicava que 1 quilômetro de estrada custava 42 milhões de rublos, 3 vezes mais que na Crimeia antes da guerra. Cada rublo nesses projetos fantasmas é retirado das reais necessidades do país. De uma maternidade em ruínas em Ryazan a diálises no limite em Perm, russos comuns pagam a conta. Novos impostos, taxas sem fim e custos de utilidade mais altos não constroem um futuro melhor. Isso cria uma ilusão, mantendo as pessoas presas na esperança de uma recompensa inalcançável. Esse é o perigo real. A esperança pode ser forte, mas na Rússia hoje está sendo usada como arma para manter as pessoas pacientes. Por um retorno inexistente, enquanto o governo segue esvaziando seus bolsos. Todas as noites, as telas de televisão mostram imagens de progresso, mas, por trás dessa tela, você encontra salas de aula vazias, alas de hospitais fechadas e vigas de aço enferrujadas que contam a verdadeira história. A verdade é simples. A guerra consome o povo russo, não para beneficiá-lo, mas para manter o Estado. Esse dividendo prometido não é recompensa, mas um imposto sobre a esperança, pago pelos russos com juros. Além disso, os serviços públicos colapsam e os custos de saúde sobem rápido. Clínicas particulares seguem elevando preços, enquanto hospitais enfrentam falta até de itens básicos como curativos e antibióticos. Aposentados dividem comprimidos para estender as receitas.
E até mesmo os soldados que disparam os mísseis estão começando a sentir a pressão de maneiras que o Kremlin nunca previu. Até mesmo a elite está sentindo a pressão. Os bônus de combate e as divisões aerotransportadas foram silenciosamente reduzidos, enquanto os oficiais enfrentam uma pressão crescente para contribuir voluntariamente com uma parte de seus salários para despesas relacionadas à guerra. Todo mundo sabe que não é realmente opcional. Se você recusar, as promoções de repente param de acontecer. Na Marinha, marinheiros que voltam das patrulhas tiveram subsídios de licença em terra reduzidos pela metade. E alguns postaram fotos de refeições escassas que falam por si só. Essas frustrações não vêm de pacifistas ou manifestantes, mas das pessoas de quem o Kremlin depende para sustentar a guerra. E é isso que torna a situação perigosa. O orçamento de defesa pode estar aumentando, mas a maior parte desse dinheiro está indo para munições e equipamentos, não para o bem-estar das pessoas que os utilizam. Pior ainda, o dinheiro destinado à indústria de defesa frequentemente alimenta a inflação que deveria combater. Quando contratos são concedidos sem supervisão, os preços disparam. Fábricas que faziam máquinas civis agora produzem equipamentos militares, cobrando do Estado 3 vezes mais por cada peça. A inflação não é só causada pela escassez, mas faz parte do sistema. O governo paga preços inflacionados aos contratados. Depois aumenta os impostos para cobrir os gastos extras, o que eleva os custos novamente. É um ciclo fechado de desperdício que se alimenta infinitamente. Em teoria, esse gasto mantém a economia, entre aspas, ativa. É como um motor que consome seu próprio óleo. O complexo militar industrial vira um parasita, consumindo fundos públicos e elevando os preços para a população. Por isso a inflação na Rússia não cai, independentemente das ações do Banco Central. A economia segue imprimindo dinheiro sem sair do lugar. Depois, temos outro grande problema, que surge como consequência da deterioração da vida na Rússia: a fuga de cérebros. Mais de 10 mil jovens profissionais, incluindo engenheiros, médicos e programadores, fizeram as malas e foram embora, em busca de um futuro em outro lugar. Ao mesmo tempo, milhares de homens ativos foram recrutados ou fugiram para evitar isso. Fábricas carecem de soldadores, fazendas não acham trabalhadores e transportadoras buscam motoristas desesperadamente. Com a queda da produtividade, os preços aumentam e as dificuldades persistem. Essa escassez de mão de obra só piorou ainda mais a inflação que Moscou afirma estar combatendo. Essa escassez não é só econômica, também remodela o tecido social do país. Com muitos homens ausentes, as mulheres assumiram funções essenciais para esta economia. Elas gerenciam fazendas, oficinas e frotas de transporte, antes exclusivas de homens. É uma revolução silenciosa nascida da necessidade, mas que tem seu preço. O trabalho, o cuidado com as crianças e a administração da casa recaíram ainda mais sobre as mulheres, principalmente em cidades menores com poucos sistemas de apoio. A pressão demográfica já é evidente. Taxas de natalidade caem, custos de saúde sobem e regiões envelhecem mais rápido. Menos jovens resulta em menos contribuintes, reduzindo a base tributária do Estado quando ela deveria crescer. A guerra ocorre fora, mas seus impactos demográficos afetam o país. Para quem fica, a vida segue cada vez mais difícil, enquanto Putin aperta para tirar tudo o que pode. Pequenos empresários enfrentam o maior peso, sobrecarregados com novos impostos, taxas locais e contribuições obrigatórias. Gerir um negócio na Rússia hoje é como correr morro acima carregando pedras. Quando as pessoas têm menos para gastar, todo o sistema começa a sufocar. Cada imposto ou taxa retira oxigênio da economia. Consumidores apertam o cinto, lojas vendem menos, fábricas reduzem produção e demissões seguem. Salários baixos reduzem a arrecadação de impostos, forçando o governo a apertar ainda mais. Economistas da Reuters resumiram: a Rússia entrou em uma armadilha fiscal. A queda na receita do petróleo leva o Estado a aumentar os impostos sobre os civis. Mas isso reduz os gastos, diminui a arrecadação e cria um ciclo vicioso que puxa o produto interno bruto para baixo rapidamente. No 4º ano da guerra, russos comuns lutam na linha de frente. O orçamento de 2026 ignorou a estabilidade, apostando só em novos impostos e cortes, menos em armamentos. É um ciclo de autodestruição lenta. Quanto mais Moscou retira, menos resta para tirar depois. É por isso que a frustração está silenciosamente se transformando em outra coisa: a economia paralela.
Milhões de russos trabalham informalmente como tutores, faz tudo ou pequenos vendedores online. Alguns até criaram empresas fantasmas inteiras para evitar totalmente os impostos. O Estado sabe que isso está acontecendo, mas faz vista grossa. Reprimir isso só empurraria o que resta da economia ainda mais para a clandestinidade. Como resultado, estima-se que de 15% a 20% do produto interno bruto russo agora circula por canais não oficiais. A crise é mais psicológica que econômica. As pessoas não acreditam mais que o sistema será justo. Viram impostos temporários virarem permanentes e deveres patrióticos virarem mais contas a pagar. Eles sabem que a guerra e os impostos vão continuar por um bom tempo. Quando a confiança no Estado acaba, as pessoas passam a viver fora dele. Esse é o real perigo para o Kremlin. Não há protestos, mas um afastamento silencioso. Milhões de russos aprendem a viver sem seu governo. Um bico ou jeitinho de cada vez. E, uma vez que isso acontece, nenhum valor em novos impostos pode preencher o vazio deixado para trás. Esse esvaziamento é econômico e cultural. As pessoas estão voltando a um velho ritmo, algo estranhamente familiar para quem se lembra dos últimos anos da União Soviética. Por fora, todos fingem, pagam o necessário, repetem slogans e simulam que o sistema funciona. Em particular, eles riem disso, enganam o sistema ou simplesmente o ignoram. O cinismo silencioso se espalha mais rápido do que qualquer protesto. Quando as regras perdem valor, a corrupção vira sobrevivência, não crime. E isso destrói a iniciativa. Por que abrir um negócio se será taxado ou tomado por alguém influente? Por que inovar se o sucesso só te torna alvo? A economia pode sobreviver a sanções, inflação e até mesmo a uma guerra por um tempo, mas não pode sobreviver a uma população que para. Acreditar que o esforço conta é um colapso silencioso, invisível nos números. Com menos opções e a arrecadação abaixo das metas, o Kremlin rapidamente fica sem alternativas. O fundo soberano está sendo rapidamente drenado. Quase 30 bilhões de dólares foram gastos só em 2024 para cobrir déficits do petróleo e custos militares. Imprimir mais rublos ganhou tempo, mas trouxe custos. Os preços subiram, as economias evaporaram e a confiança na moeda começou a desmoronar. O futuro da Rússia também desmoronou. O desespero do Kremlin o fez arriscar ativos que antes prometia não tocar. Sob o gelo do Ártico está a última fronteira de petróleo inexplorada da Rússia, uma vasta reserva de bilhões de barris já mapeada ao longo da plataforma continental. Por anos, Moscou afirmou que desenvolveria esses campos com quebra-gelos e plataformas nacionais, desafiando sanções e mostrando a engenhosidade russa. Mas em 2024, a realidade alcançou. A única empresa capaz de perfurar a 40 de Gliese, uma joint venture com norueguesa sancionada, parou por falta de peças de reposição. As plataformas pararam, causando a Moscou um atraso caro que não podia ignorar. O Kremlin adotou uma medida inédita para resolver o problema rapidamente. Licenças de exploração foram leiloadas para estatais chinesas em troca de dinheiro imediato. O preço desse dinheiro rápido foi alto. Pequim agora tem participação significativa em cada barril futuro e pode vetar rotas de exportação. Empresas russas mantiveram contratos de perfuração, mas os lucros favoreceram o leste. O que seria a joia da soberania energética virou o caixa eletrônico mais ágil do Kremlin. Cada barril vendido hoje é um que a Rússia não taxará amanhã. O ganho imediato custou o controle futuro. Vender o futuro para pagar o presente é apenas mais um imposto, pago por gerações que ainda nem nasceram. Ainda assim, todas essas medidas não conseguiram tapar o buraco que queima no bolso da Rússia. Então, com o dinheiro do Ártico queimando rápido, Moscou recorreu a antigos aliados em busca de mais. Nos últimos anos, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul surgiu com empréstimos e swaps que, em vez de ajudar, só agravaram a situação. O novo Banco de Desenvolvimento de Xangai transferiu 12 bilhões de dólares para a infraestrutura. Mas o dinheiro foi direto para linhas ferroviárias que abastecem a linha de frente e cadeias de suprimentos de munições. O dinheiro chegou em yuans e rúpias, presos por controles que tornam quase impossível gastar fora do bloco. Isso mostra novamente que a Rússia sai prejudicada, como se não fosse suficiente. A Rússia concedeu vetos sobre rotas dos oleodutos, afirmando que, se o petróleo caísse abaixo de $70 por barril, a China controlaria a direção.
E você já sabe o que acontece quando se faz garantias tão tolas. A demanda global oscila. A Índia também aprofundou seus laços econômicos, com a Rússia, continuando a comprar petróleo bruto dos Urais, com desconto como parte de um esforço mais amplo para reduzir a dependência do dólar americano. Em março, o Banco Central da Índia aprovou um swap de dólares americanos 400 milhões para apoiar acordos comerciais em rúpias e rublos, permitindo que bancos indianos agilizem pagamentos e abram contas especiais em rúpias. A medida contornou sistemas financeiros ocidentais e deu mais flexibilidade ao comércio bilateral entre os países. A Índia ampliou investimentos em fertilizantes russos com aporte de centenas de milhões. Esses acordos foram apresentados como cooperação agrícola. Embora tenham apoiado as exportações da Rússia, não há ligação comprovada com gastos militares ou subsídios para munição. Apesar do impulso financeiro, esses acordos têm limites. As rúpias que a Rússia recebe do comércio ficam presas nos bancos indianos e só podem ser usadas para compras na Índia. Essa restrição dá a Delhi influência indireta sobre o uso dos ganhos russos, mas sem poder de veto formal. Linhas de swap e acordos comerciais fornecem liquidez temporária e vinculam Moscou a condições externas, trocando flexibilidade por sobrevivência financeira. No fim, esses acordos são semanais, não anuais. Cada empréstimo tira rublos das casas para a guerra. A Rússia está cedendo muito sem receber nada. Moscou tem mais liquidez no curto prazo, mas perde liberdade a longo prazo, pressionada por contas estrangeiras que exigem mais do que os rublos oferecem. Basta olhar para o passado, e a história mostra claramente o que vem a seguir. Quando a pressão econômica aumenta, ela sempre se torna política. Quem paga por uma guerra que não escolheu pode perder a paciência. A estabilidade some aos poucos, desafiada a cada ato. Essa é a verdadeira catástrofe. Uma economia que só parece viva porque consome a si mesma. Esse é o padrão que vemos na prática. A Rússia exauriu seu povo para sustentar uma guerra que custa mais do que traz de retorno. Esse peso recai sobre as massas com o aumento de impostos, taxas ocultas e contas de serviços. Não importa o quanto o governo tire, nunca é o suficiente. E assim, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão começar a desistir. Impostos não serão pagos, contas se acumularão e pequenos negócios fecharão. Em algum momento, o governo pode tomar medidas extremas. Contas bancárias podem ser congeladas, bens apreendidos e limites de saque impostos. Cidadãos podem ser obrigados a comprar títulos do governo. Essas medidas trazem dinheiro temporário, mas agravam a crise a longo prazo. Cada ajuste no orçamento pode desestabilizar o povo. Hoje, a principal arma do Kremlin não é o imposto, mas a moeda. O rublo digital é a moeda eletrônica apoiada pelo Estado russo. Oficialmente, está sendo vendido como inovação, uma forma moderna de tornar os pagamentos mais rápidos e seguros. Na realidade, é algo muito mais simples: controle. Cada transação pode ser rastreada, monitorada e tributada automaticamente. Com o rublo digital, o Estado poderá retirar dinheiro direto da sua conta, sem precisar pedir. Esse novo sistema também dá aos oficiais o poder de congelar fundos, restringir gastos ou até limitar o que certos grupos podem comprar. A proposta é uma economia eficiente, mas aqui eficiência quer dizer obediência. Ferramenta ideal para governos sem recursos e paciência. Com o rublo digital amplamente adotado, será quase impossível evitar um novo imposto ou taxa. A distinção entre patriotismo e punição sumirá. Em breve, o Estado deixará de enviar cobranças de imposto. Ele vai pegar o dinheiro do seu celular enquanto você dorme. Curioso que algumas dessas medidas já ocorrem. Bancos estatais e fundos de pensão são pressionados a comprar títulos do governo, emprestando dinheiro que pode não ser devolvido. Isso é apresentado como investimento, mas na verdade confisca silenciosamente as economias dos cidadãos para uma guerra que eles não aprovaram. Mas os choques não vão se limitar à Rússia. O mundo já sente os efeitos. O petróleo russo barato nos mercados asiáticos mantém os preços globais baixos, escondendo uma instabilidade que pode surgir quando Moscou não puder mais dar descontos. Uma saída rápida da Rússia reduziria a oferta e elevaria custos globalmente, de Mumbai a Berlim. A China tornou-se tão dependente das exportações russas que sua segurança energética está ligada ao desespero de Moscou. Para a Europa, o perigo corre na direção oposta.
Se as finanças da Rússia colapsarem rapidamente, sua produção de energia pode cair e abalar novamente os mercados globais. Esse é o paradoxo. Quanto mais devagar a Rússia afunda, por mais tempo o mundo desfruta de energia barata, mas mais profundo será o colapso eventual. A crise fiscal do Kremlin não é apenas uma história russa, é um estopim que percorre toda a economia global. A crise fiscal da Rússia vai além dos números. É uma questão de sobrevivência. Cada novo imposto e taxa oculta enfraquece o país. O governo pode fingir que existe estabilidade, mas ela é construída às custas de cidadãos que estão ficando sem dinheiro e sem paciência. O campo de batalha agora está nas cozinhas, carteiras e contas bancárias, não mais na Ucrânia. A economia de guerra ainda opera em toda a Rússia, mas o país se aproxima diariamente de um colapso financeiro, social e político. A Rússia não vai colapsar de repente, mas os alertas são claros demais para serem ignorados. Inflação, fuga de capitais e de cérebros aumentam. Quanto mais o governo reprime, mais a sociedade enfraquece. A guerra consome bilhões e o povo segue pagando. Mais cedo ou mais tarde, a distância entre propaganda e realidade será grande demais para fechar. Se você está cansado de receber notícias de veículos de mídia controlados por bilionários, lobistas e porta-vozes do governo, então você vai adorar o Global Recaps. Nossa newsletter gratuita explica o que acontece no mundo, da guerra Rússia-Ucrânia às ações globais da China. Sem patrocínio, anúncios, censura ou filtros corporativos. Os dois lados distorcem, mas aqui é geopolítica direta e sem filtros. Análise que muitos veículos tradicionais evitam abordar. Escrevemos de forma independente e respondemos a você, não a uma diretoria em Nova York ou Pequim. Se busca um lugar onde a verdade importa, as manchetes não são vendidas e as histórias globais são contadas de verdade. Junte-se ao Global Recaps. Clique no link na descrição ou acesse globalrecaps.com para se inscrever. É grátis, rápido e o único e-mail que você vai querer abrir toda semana.